Uou, galerinha, que beleza, Bob na área. Vamos lá, vamos começar a falar uma coisinha meio chata e interessante. Acabei de buscar uma professora ali numa academia que tá com artrose, artrite, um monte de coisa. Aí eu cheguei pra ela que tá com medo por estar afastada e tá com medo de perder o seu cargo. Aí eu fui comentar com ela sobre algumas coisinhas, né? Que tipo assim, tá sem movimento na Uber. Porque, sinceridade, dinheiro acabou. Bairros longes, não tem muita corrida. Só tem mais voltado pro lado do centro. De manhã cedo, coloca dinâmico, mas aí desconta muito. Deslocamento não paga mais. As corridas, os valores sobre o quilômetro chegam até, de vez em quando, até abaixo de R$1 o quilômetro. Sendo que antigamente, na época do Bolsonaro, a gente ganhava dinheiro. Então hoje em dia, não é porque é final de mês, não é porque não tá vendo dinheiro. Fui falar pra ela, falei, ó, tem umas coisas acontecendo aqui, não tá bacana, tudo e tal. Ela mas só que em relação aos impostos, você falou, porque tinham 20, até o mês 5, tá lá, dia 30/5 de 2025. Já tinha 24 impostos, que agora é 26. Até final do ano talvez chegue a 30, com quase 900 dias do cara tomando conta. E parece que a cada 30 dias quase um imposto. Tá diminuindo, porque era a cada 37 dias um imposto. Você acha isso uma coisa saudável? Por isso que eu falo que tem diferença. Porque a pessoa tá preocupada com o dela. Enquanto o meu dinheiro tá entrando no bolso, enquanto as prioridades dos benefícios tá vindo só pra mim, o resto que se foda. Mas de novo, quem que paga pessoas que trabalham aí pelas prefeituras? Tem que declarar dinheiro, porque governo não tem dinheiro não. Ela falou, por isso que eu falo pra você, não é o medo de ir mais pra frente votar de novo nesse cara, não é? Porque é verdade. Você que votou nele, não distancia de mim, nem beira mais não. Não precisa nem mais querer conversar não, sério mesmo. Porque a gente tá todo dia enfrentando o trânsito, tá correndo atrás de dinheiro, tá tentando correr atrás pra tentar achar que ainda vai tentar sustentar algumas coisinhas, vai conseguir ter alguns ganhos pra aproveitar a vida, podendo ter alguns passeios e juntar um dinheirinho pra querer crescer na vida, mas não tá conseguindo ter lucro. O pior é isso. Vamos lá, uma coisa contrária de si mesmo, que vocês falam que vocês é contra a direita, mas vocês dependem da direita. São 54 milhões de gente pelo Bolsa Família. Porque os que já estão, que são os restantes dos outros 34, os deficientes, que infelizmente, né, tem a sua impossibilidade mental ou física, então realmente não tem como trabalhar, então dá o benefício. O aposentado, porque já trabalhou, então dá o benefício para ele. E o servidor público, porque como já trabalha na escola realmente para educar até esses demônios hoje em dia, né, que é as crianças da gente, então realmente dá um dinheiro para eles. Mas aí pensa comigo, quem dá dinheiro para a esquerda que tá parada? Quem dá dinheiro para a esquerda que tá parada? A direita. São 54 milhões só pelo Bolsa Família. São 61 milhões que votou no homem. Então 90% estão parados. Quem tá, por mais que você não goste, quem declara dinheiro? Porque já que você não trabalha, você é contra o CLT. Se você é saudável, só tem filho, então você tem que trabalhar. Se você não trabalha e fica parado recebendo dinheiro pelo seu filho, sendo que você não é doente. Porque Bolsa Família é só quem transou e teve filho. Ah, mas tá numa condição difícil, mas trabalha. O que é difícil hoje em dia pra vocês na carteira e realmente correr atrás de vocês? Não, porque aí eu perco o benefício. Mas que benefício é esse que você mesmo declarou? Agora vamos mais ainda. Tudo que você vota a favor, isso que me grila. E isso eu tenho que falar pra deixar claro, isso que vai me revoltando. Vamos liberar mesmo. Vamos liberar a droga, vamos invadir terreno, vamos fazer aborto. É tudo que o povo quer. Vamos liberar mais benefício. Tá, mas aí tem que ter verba de emenda lá. Para liberar, não é só chegar para você e falar que vai liberar 30 benefícios. Tem que ter lá um dinheiro extra para realmente para custear aqueles benefícios que eles falam que eles vão investir com você. Se não tem, como é que eles falam? Primeira vez hoje que eu peguei uma pessoa do CAPES, pessoa que trabalha, né, pra porra do governo, e que a pessoa é de direita. Ela falou, gente, não tô aguentando mais essa esquerda tomando conta do país. E é verdade. Agora vamos lá, uma coisa que vocês vão entender. O que vocês querem, realmente, né, invadir terreno, um monte de coisinha, coisas fáceis, benefícios, tá, isso é coisas que, pra nós, realmente, se você não tentou agregar valor pra você correr atrás, então pra nós é futilidade. Ah, mas você fala isso por quê? Não, porque você não mereceu. Você também não correu atrás, você tem de graça. É igual uma casa hoje em dia pra quem tenta financiar, que é 200 mil, e as condições não é fácil.
E hoje em dia, quando você vai lá e fala só que tem uma criança para pagar a prestação de R$ 100 por mês, ah, mas é pelo governo. Mas quem trabalha para declarar dinheiro pro governo para depois vir para essas casas é quem trabalha. A gente tá cansado de trabalhar. Eu tô aqui até agora, até a noite trabalhando. Então, com patente, eu posso falar sobre isso. Porque, de novo, até para você ter uma noção, sabe quem defende vocês? Mesmo vocês fazendo inferno na vida da gente, a direita. O que atrapalha a sua vida? Depois, não é você querer coisas, benefícios dessas coisas. É quando você tá dentro de casa, o imposto tá te comendo em tudo, em volta, energia em tudo. Tá? Quem aumenta os impostos? A esquerda, porque os outros tudo tá apoiando. Opa, tem que pôr imposto sim, porque imposto é necessário para trazer mais benefício, um monte de coisa, porque eles queriam você sim. Mas aí quem vota contra para não ter esse imposto, para lascar você? Pode pesquisar aí nos 24, 26 impostos agora, quem vota contra é só a direita. Porque a esquerda tá ali para te lascar, mas parece que para você é bacana. Se você me falar os benefícios que realmente você está tendo com a esquerda, vendo todo mundo se lascando, é porque realmente você não pensa no coletivo. De novo, voltando, você está pensando só em você. 440 mil empresas, vai chegar a quase 530 mil empresas no final do ano. Pera aí, mas sou ignorante falando nas matérias que estão comprovando isso. E você tá vendo que mais empresa fechando, porque tá aumentando os impostos, então as empresas estão dando conta de se manter. Você ri do rico, que a empresa que estava aberta lá e tá falindo, tá fechando, mas só que o dinheiro dela declarado, às vezes, poderia ir para a pensão do seu avô, para a aposentadoria do seu avô, essas coisas. E você prefere zoar, falar merda. O Brasil tá virando um colapso. Ano que vem pode chegar talvez até quase 10 trilhões de dívida. Para 2027 falar que não tem mais dinheiro. Quem foi eleito aí vai tomar na tarraqueta. Mas de novo, eu só espero que é igual a piada de uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque o único defeito de ter jogado nas 4 linhas e não ter feito mal para realmente ter prejudicado ninguém da esquerda, ter tirado até do poder um monte de coisa, foi jogar o certo. E tentar ainda dar 8 benefícios para vocês. Foi um coisa da direita. Agora quando a esquerda entrou, aí amigos do STF, um monte de coisa lascando Senado e um monte de coisa agora tirando de benefício de governo, parece pela 4ª vez, educação, saúde e policiamento, tirando dinheiro do povo. E vocês acham uma coisa saudável. Depois reclamam porque na saúde não tem, mas você não fala do político que vai ali e corta a emenda. É até interessante eu ter que explicar isso aqui de novo sobre coisas que todo mundo aí tá vendo, mas só que vocês ficam calados, né? Porque o caráter de vocês, igual o preso lá que vocês votou lá, ou realmente vocês é sustentado por algum benefício. Mas entendam, se lascar pra direita, já que 90% do Bolsa Família e dos benefícios tudo aí, que o povo tá parado, não trabalha mesmo pra declarar dinheiro, se o dinheiro não vir, quem vai declarar? O governo? Vocês mesmos vão voltar a trabalhar? Tem aqui o Cine de Uberlândia aqui, com um monte de vaga de serviço. E aí, vocês querem todo dia estar trabalhando por causa de um salário mínimo ou por causa do... Ah, mas a culpa é porque o salário tá pouco. Não, o imposto que tá alto. Quanto que é o número para manter vocês ativos? Às vezes o patrão tá pagando quase um salário mínimo para manter vocês. Aí mais o INSS Fundo de Garantia, vocês pagam mais taxa de sindicato e IRRF. Mais um monte de coisa está declarando de vocês, porque rico não cria imposto, porque se ele criar, ele mesmo vai ter que declarar. Então quem cria os impostos para lascar vocês, para o salário de vocês vir mais baixo ainda, é o próprio governo. Mas aí vocês estão preocupados em quem está declarando, com o dinheiro de onde é que está vindo, porque vocês só querem passar o cartãozinho do Bolsa Família e querem receber a porra do dinheiro no final. Por isso que eu falo, minha preocupação é essa aqui, a pessoa que entra aqui e fala, mas está 20 vezes melhor o governo atual do que o outro governo. Não está. O outro, na época da pandemia, na época do Covid, ele criou um imposto. E dele aumentou 8 vezes para ajudar a gente a parar, que é o IOF, ICO, o ICMS, tudo voltado para combustível. Agora esse cara agora, em dia 30 de 5 de 2025, já tinha 24 aumentos, que agora tem 26. O combustível aqui em Uberlândia já é a 9ª vez que aumenta. Mas para vocês são normal, né? Porque o que realmente não atrapalha vocês, que o outro tá ali se lascando, mas para juntar o dinheiro, mas que você pega de graça e você vai ali e saca no cartão, o outro que se foda, né? De novo, quem tá ajudando vocês a até tirar os impostos? A direita brigando nas câmaras de deputado, de senador, de vereador, para tirar essas pautas desses impostos. E é justamente a pessoa ainda que alimenta 90% de pessoa parada. Porque se um não tá trabalhando, o outro tá mantendo. É a verdade. Aí vocês estão tentando, então, de novo, da próxima vez, votar na esquerda de novo. E achar que isso é saudável para que a gente discute isso. E falar, não, porque ele tá fazendo sim. Então o seu caráter é igual ao dele, ou realmente você é alimentado com algum benefício, não tem como. Porque tudo tá lascando aqui na porra do país.
deixar de entregar água do Nordeste, quantas pontes parou de realmente terminar aí, quantas obras que de novo que não foi acabada, de novo, saúde aí se lascando, educação, tendo que passar gente burra, sexta série, não sabe uma porra de uma tabuada, e vocês incentivando isso aí. Porque o que vale pra vocês é isso aí, vamos correr atrás então de um dinheirinho fácil, vamos ali tentar então realmente cadastrar alguma coisinha para criar um benefício. Hoje uma mulher entrou dentro do carro e eu escutei isso aqui, uma mulher de lá de fora que cadastra nesse tal do CAD, CAPS, não sei, esses negocinhos. Mas cadastra o CAD único ou o Bolsa Família. A mulher ligou pra cá e perguntou se o salário daqui era o mesmo lá de Alagoas do benefício. Ela não, tem, mas tem serviço aqui também, porque você tem 2 filhos. Porque aqui ela falou que o salário aqui era menor do que o de lá. Ela, não, porque aqui eu recebo 1.000 e tantos reais. Não, mas então, aí ela queria saber dos benefícios, ela não queria saber se realmente o filho dela poderia um dia estar estudando para trabalhar e que ela poderia talvez comprar uma casinha aqui e poderia estar crescendo a profissão, tá tirando um curso ou tá um dia tentando também se formar. Ela tava preocupada só com a porra do benefício. Aí você adoece, fica velho aí, depois cai de cama pelo LOAS. Aí, como sempre, a esquerda quer acabar com a Previdência Social, ainda sempre para lascar vocês, igual fizeram com os idosos aí no INSS, vocês estão vendo. Que depois falam que tem dinheiro, vai cortar de quem? Porque o primeiro é o LOAS, segundo a Previdência Social, terceiro, vou cortar de servidor público. Aqui já teve 2 greves na faculdade, um monte de cidade pequena que teve até professor que não estava recebendo. A culpa de eu falar isso que é porque eu tô errado, é as matérias na televisão que estão mostrando isso aí. Mas o problema hoje em dia é isso, o vítima é quem tá vendendo o negócio para prejudicar uma família. Errado é quem tá comprando a coisa errada para tentar, acabar mais ainda com si mesmo, Então, errado é nós que comenta essas porra e fala essas bosta pra fora. Porque errado é uma pessoa que ainda tá aqui ainda tentando acreditar que o mundo vai ser melhor, que as pessoas vão ser melhor e que realmente todo mundo vai correr um pouquinho atrás. Porque como é que você pode ficar pegando o resto da vida um dinheiro que não é seu, que você não trabalhou? Eu poderia estar aposentado, eu tô aqui trabalhando porque eu tenho um apartamento para manter, eu tenho esse carrinho para cuidar, eu não vou ter minha família para sempre. Então sempre quando às vezes estiver precisando de mim, eu tenho que estar ali para ajudar. Mas como é que eu vou ajudar parado, recebendo um benefício que para o homem é 600 reais, ou uma aposentadoria de um salário só? Só um carro aqui, pra você tirar ele hoje em dia, pra você financiar, que seja de 35, 40 mil, é quase 1.300 a prestação, mais o seguro de 200 reais, vai pra quase 1.500 um carro feio desse aqui. Desculpa, que é meu carrinho que eu uso, obrigado, Deus. Agradeço demais pelo carro que eu tenho. Mas meu apartamento também, prestação de 1.065 com condomínio. Mas aí eu posso falar assim, porque só um apartamento e o carro já tá dando quase 2,5, praticamente. Aí vem mais as contas normal de casa, aí mais alguma coisa que você quer investir, que seja uma carta de crédito um dia pra você tirar uma casa, então só a dívida chega a passar de 4 mil. Vocês perceberam que o salário antigamente, na época do outro lá, era 600 e pouco, e aumentou para quase 1.200, que esse aqui agora não aumentou uns 100 e poucos, porque quando foi entregue, já foi entregue com quase 1.400, não aumentou 100 e poucos reais até agora, que o cara promete, mas no primeiro aumento foi 20 reais que ele aumentou para você, e ele não vai beneficiar e vai ajudar você, e até agora é o que você faz, Porque você vê a merda acontecendo, mas enquanto eu tô tendo a garantia de receber aquela bolsa esmola, é o que eu quero. Vocês ficam calados. Vocês deveriam ter um pouquinho mais de vergonha mesmo na cara. Porque eu poderia aposentar. Tive um acidente de moto, hoje em dia eu manco. Tô aqui trabalhando. Vocês estão o quê? Saudáveis aí. Perdendo a vida de vocês, esperando uma porra de uns 600 reais, 800 reais cair do céu. Ainda mais de quem trabalhou. Isso é como se fosse uma piada. Rir de quem tá lá produzindo e você falar, passar na frente de uma fila e querer chegar lá na frente, querer tudo bom e do melhor. É igual hoje em dia vocês reclamar porque o mundo tá virando uma bosta, tá triplicando de homicídio, de roubo, mas só que dinheiro até pra policiamento às vezes tá tendo. O SAMU hoje em dia tá falindo. Talvez parte da Polícia Federal aí vai ficar sem dinheiro porque não tá tendo emenda de verba. Pera aí, mas pra algumas coisas que é prioridade não tá tendo dinheiro. Mas pra financiar campanha de Maduro, de um monte de gente lá de fora, igual a gente viu, uma pessoa lá que era do México, não sei, deram até 700 milhões de reais. O Brasil não tá falido não. Ué, mas tem viagem de 5 milhões de real de gasto por mês de diesel, de combustível de avião, com viagens, aí ninguém fala nada. Se o Brasil tá na fase de uma crise, por que hoje em dia a gente tá batendo recorde de mais de 3 trilhões que vai chegar esse ano aqui de impostos? E por que nós já tá devendo 4 trilhões? Se você deve uma dívida de 9,3 trilhões, que é a dívida interna e externa, é a dívida tributária,
você guarda o dinheiro e tenta ali juntar ainda mais um pouquinho, tenta pagar um grosso, tenta trazer investimento para tentar ir lá e pagar o bruto. Mas você não gasta mais do que você já tem, sabendo que você está devendo. Então só isso aí é só a esquerda que faz. E se a esquerda vai prejudicar todo mundo, e eu falo que é realmente uma maldição o que está acontecendo na porra do país, é o que todo mundo está brincando. Mas lembrando, detalhe, a próxima pessoa que entrar, um monte de benefício vai ter que ser cortado, porque não tem dinheiro. Mas você vai falar que é a direita que fudeu a porra do país, sendo que é a esquerda que está deixando a dívida aí? Espero que pelo menos você tenha culhão, para depois jogar nas costas dos outros, para falar, mas viu o que o outro aí também fez? Porque parece que é a má informação, porque a Globo vai passar isso para vocês, e um monte de televisão também, porque são manipulados, porque estão dinheiro entrando nisso. Então vão ser obrigados a sempre estar falando contra, e desejando mal de quem quer produzir. Vamos lá. Um até agora botou uns 24, 26 impostos, o outro botou um imposto só. Que é que hoje em dia dificuldade disso que tá tendo nada, mas só que o outro teve uma pandemia, o outro teve uma guerra da Ucrânia, o outro teve um monte de coisa acontecendo, e vocês realmente pisaram na bola com o cara. O cara que vocês falaram que era doido foi o cara que mais ajudou vocês com um monte de coisa, com Pix, com um monte de coisa errada. Hoje em dia até taxar o Pix o cara quer. Hoje em dia até taxar o seguro-desemprego eles querem, você tá calado aí. Mas é lógico, às vezes você não trabalha, então você não entende o que é. Mas pra quem trabalha ainda tinha que ter o gosto de querer receber até aquele dinheiro porque trabalhou e queria pegar o acerto certinho. E ficar às vezes afastado um pouquinho, podendo cuidar de sua família. Ou trabalhando, fazendo bico a mais pra ter 2 salários mínimos, pra pegar o seguro-desemprego e ter um salário a mais. Esse cara tá sendo lascado. E é o que vocês, todo mundo tá calado. Porque agora até, não, mas porque é o que é declarado lá do salário da empresa que vai direto lá pro governo. Não, mas nós tem que pegar esse dinheiro do cara aí, dos 40% dele. O que o Haddad tá falando? Você vai aceitar isso? Sendo que às vezes mais pra frente você pode trabalhar 1 ano e meio na empresa, pode chegar a pegar até 6 benefícios de seguro-desemprego, mas ele vai roubar o seu seguro-desemprego também? Você acha isso natural e normal? Aí quando eu falo que tô dentro da porra do carro trabalhando o dia inteiro, porque ó, desde 2017 que eu acidentei, 2014, tirei carteira em 2016, que eu não passei direito, que eu viajo, eu faço as minhas coisas. Tô aqui mais pra correr atrás do meu crescimento, correr atrás do prejuízo. De pessoas que foram atrás na minha vida, que me ajudou com porra nenhuma. Sinceridade, ajudei todo mundo a crescer. Me pergunta por que hoje em dia eu não tô com elas. Porque não agregaram valor em porra nenhuma. Por mais que sejam bacana, mas se fosse só bacana por ser bacana, então, muito bacana, parabéns. Tá, mas foi o que mais além disso? Ajudou a pessoa também ali a crescer? Não. Às vezes mais só criticou e falou merda. Então por isso que realmente eu prefiro ficar só mesmo. Que igual eu falo pra todo mundo, que eu morra mesmo só. Que é melhor do que estar com pessoas que atrás de vida. Hoje em dia é difícil mesmo, porque tem que estressar, tem que brigar, tem que falar coisas, porque você namora casando, porque você realmente tá junto, não, mas tá no inferno, abraço capeta. Se você tá ali e você tem condições e tem realmente vontade de querer fazer aquelas coisas, porque todo mundo só fala, eu amo, eu gosto demais, mas não tá pronto um dia pra pegar 10 reais e comprar uma Havaiana pra ninguém. Sabe como é que você sabe como é que um cara te ama? Quando ele trabalha o dia inteiro e ele sobrar com 10 reais no bolso e ele não gastar ali e comprar uma coisa que você precisa, não precisa falar não. Tem que ser atitude, tem que ser ação diária. Quando ele realmente se preocupar com você, quando você estiver doente, ele comprar uma porra de um remédio. Quando você estiver deitado numa cama, ele não quiser te trair. Quando sua casa pegar fogo, que ele quiser trabalhar o resto da vida, mas que ele queira te dar uma outra casa. Que ele queira sair da zona de conforto dele, que ele queira deixar de ficar até um pouco por conta da família, mas queira que ele tá ali, às vezes meia-noite, pegando uma porra de um Uber ou indo de carro pra ir lá te ver. Hoje em dia você tá pronto pra realmente querer ter alguém? Que reclama pra falar que não existe homem, porque a vida tá uma bosta. Mas hoje em dia é eu e meu Enzo dentro de casa. Tá bom, mas esse tá preocupado em dia deixar o menino na casa da mãe e tá pronto, disposto pra querer ir lá pra sair pra um cara? Pra fazer as vontades do cara? Não tá. E só reclamando da porra da vida. É a mesma coisa, meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro do cara é nosso dinheiro. Então o cara tem que entrar com a verba pra ajudar até filho que não é dele, né? Uns demônios capeta, pra mais pra frente, quando ele sair endividado ou quando perder metade das coisas no negócio, que foi tudo ele que conquistou, e você ainda quer metade de tudo, porque acabou com a minha vida, acabou o que você mesmo não produziu nada, só ficou sentado com a perereca no ventilador, vendo vale a pena ver de novo. Quando eu falo eu sou errado, foda-se, mas vocês estão acabando mesmo com o relacionamento, vocês são atrás de vida. Reclamam por amor, consideração, por afeto, por carinho, mas vocês estão prontos pra fazer porra nenhuma pra ninguém. Só fala que ama. Quando um trem ali não lhe convém, ou quando lhe constrange, ou quando realmente não é o que agrada vocês, vocês viram as costas e vazam. Porque é mais fácil que o outro ali dá de graça. Que vocês não vai tentar conquistar agora, ou não vai ganhar, ou nem nada, é o que realmente o outro vai ali te ajudar, facinho, sentando no barzinho, dando a bebidinha,
dando conforto, carinho do jeito que vocês querem. Vocês não querem ninguém mesmo pra quando você tiver um dia com depressão, pra quando você estiver triste mesmo por causa da morte de um parente, pra quando você estiver bem e não estiver dando conta do trabalho por causa de um acidente de moto e realmente vai ter alguém realmente cuidando de vocês. Vocês não querem. Pessoa que vai realmente correr atrás, porque coisas fáceis hoje em dia é que agrada os olhos, né? Tudo que brilha é ouro. Vocês se encantam com essas porras, essas coisas. É um bando de Zé Buceta aí. Tem gente que nem ajuda em casa com a porra da cesta básica. Mas é esse cara que fica sentado no barzinho o dia inteiro aí, bebendo, enchendo o cu de pinga aí que vocês querem. Entendeu? Porque o cara que produz mesmo, o cara que agrega valor, esse cara pra mim não serve. É o tóxico. Vocês falam que é um cara bacana, mas quando os caras bacanas aparecem, vocês não querem. Porque no Facebook de vocês tá cheio de malinha. E quando vocês querem um cara pra vocês ainda, é só cara que não presta. Porque é só cara do corpão do Gustavo Lima, que peida whey, né? E que fica o dia inteiro pra ficar postando foto no... É os dublê de rico. Porque posta foto em lugar de rico e não condiz com a realidade com roupa chique. Sempre quando chega em casa as outras roupas estão tudo furadas. E come a carne moída com ovo. Pelo menos eu não demonstro ser uma pessoa que eu não sou. Se eu sou estresse, eu sou ignorância, eu sou intempestade, ou se eu sou tudo, arrogância, tudo, prepotência, ódio, aquelas coisas erradas, tudo, mas pelo menos eu tenho autenticidade. O que eu falo, pelo menos é de coração e é de verdade. Escuta quem quiser. Então, mas você fala muita merda, mas você também não é exemplo. Exemplo eu acho se eu fosse igual antigamente, quando eu realmente não era. Mas se hoje em dia eu tô tentando fazer uma coisa certa também, por que vocês não podem me ouvir? Quer dizer que eu também, por eu ter passado minha vida inteira, porque quando eu tava acidentado, quando eu voltei a andar, meu pai lembra, eu de bengala, eu tirei carteira. Pô, hoje em dia eu quitei um carro, tô tendo uma porra de um apartamento, tô tentando realmente uma cartazinha de crédito, tô tentando realmente evoluir em várias coisas. Tem várias coisas que eu já comprei que eu nem falei. Ajudei na reforma da casa dos meus pais, parei com os vícios, já tem 11 anos com a bebida e com o paieiro. E vocês estão achando que eu ainda sou aquele mesmo cara errado de sempre, que agora eu não posso nunca chegar e comentar e falar também. Porque tudo que eu falo, eu sou ignorante, sou estressado, eu sou bruto, sou grosseiro, não. Eu já percebi que até na discussão, vocês... Às vezes eu cheguei um dia e perguntei pra uma pessoa, eu briguei com você, eu peguei no centro do seu braço, eu gritei com você, não. Mas foi o jeito que você falou. Falei, mas mesmo se eu falasse num tom mais devagar, ou mesmo que eu falasse num tom mais acelerado, mas a importância do que eu falei, não é a maneira que eu falei, eu quero que você entenda a mensagem. Aí a pessoa falou assim, não, mas é porque você não sabe conversar, né? Não, é porque às vezes, igual o negócio de chorar, você chora porque você quer que alguém continue fazendo alguma coisa pra você que você não quer fazer. Que você quer que a pessoa continue fazendo pra você parada. Ou que realmente que a pessoa aceite você assim do jeito errado, do jeito que você é. O problema da burrice é igual ser tolo, praticar tolice. Quando você vê outra pessoa ali errando e você quer ajudar. Mas quando a pessoa ali tá sempre errando e você tá ali sempre ajudando. Então você sempre vai estar encobertando o erro dela, você também às vezes errando com o erro dela. Você nunca vai evoluir. Por que às vezes eu tô aqui hoje em dia, de jeito que eu tô hoje em dia sozinho, irredutível, difícil de lidar, ignorante, tempestivo, ignorante, um monte de coisa? Porque eu tô tentando reaver um monte de conceito, um monte de coisa que realmente não dava pra eu estar ali. Porque eu via as pessoas no meu coração, mas eu não me via nos corações delas. E hoje em dia é o que eu tô vendo no mundo aí. Realmente são pessoas que falam palavras bonitas, mas que não praticam as coisas bonitas do amor. Que não estão realmente preocupados com a porra da família, não estão preocupados realmente com a porra das pessoas que querem o bem. Tem um monte de gente, até vizinho, um monte de gente que, né, cara, que poderia talvez levar meu filho pro caminho errado, poderia ser a pessoa que poderia fazer o inferno. E hoje em dia, olha o tanto de coisa bacana que eu tô fazendo. Faço minha oração dentro do carro, não bebo no fundo, tô tentando crescer mesmo tendo minha impossibilidade na perna. Eu poderia aposentar, mas era um salário mínimo, eu não queria, porque quando na época eu era bem mais novo, então era o que eu ainda queria produzir mais para realmente agregar mais valor. Vocês não entendem mesmo a história do contexto da obra, vocês só olham aquilo que vocês querem enxergar e que vocês querem ver. Vocês vão passar o resto da vida às vezes me julgando e só tentando achar que eu fui uma pessoa que realmente mais afetei do que fiz uma coisa do bem. Mas engraçado, eu saí da minha casa para fazer um monte de coisa para um monte de pessoa. Eu já ajudei um monte de pessoa, até com curso, com combustível para levar a gente para um monte de lugar. Eu já fui na casa de gente que quando morreu o parente, eu fui lá até em missa de 7º dia. Quem disse que a pessoa pegou uma moto para vir aqui, mas eu gastava minha gasolina do carro para ir lá. Na faculdade eu ajudei um monte de gente. Quando eu acidentei, não foi ninguém da faculdade lá na medicina me ver. E vocês acham, eu igual as pessoas quando tava junto, que me criticaram e falaram merda, estando comigo e se fazendo de vítima pra minha família, porque pra todo mundo hoje em dia minhas ex é um santo. Mas pergunta comigo dando num quarto ou no dia a dia pra sair pra produzir, pra fazer as coisas, se queriam fazer alguma coisa.
ter que brigar, ter que me humilhar, redimir, esmigalhar por causa de atenção, de afeto, de carinho, de amor, para que a pessoa fizesse o mínimo que eu acho que eu esperava, que eu já estava fazendo por ela, que ela deveria estar fazendo para mim, porque isso que é compromisso. Não, porque eu não quero fazer, não, porque para mim não dá. Não, mas então você está forçando a pessoa. Não, não é forçar. Então para mim você também não serve, porque o que eu tive obrigação para querer estar com você e fazer por você foi o que você não tem consideração para com a minha pessoa e que realmente você também não quer fazer então para mim. Então é jogando limpo as claras. Então quem fez, por que hoje em dia você não tá? Porque eu agreguei valor. Pode perguntar, por mais que eu seja ignorando um monte de coisa, mas o que você fez pelas pessoas? Um monte de coisa. Pergunta o que as pessoas fizeram pra mim. Nada. Ah, mas hoje em dia essa revolta estranha. Não desejo mal não, ainda faço oração, me dá pra querer o bem de um monte de gente. Teve uma pessoa que um dia tava 1 ano sem conversar comigo. Quando ela acidentou, eu fui lá pra tentar ainda ajudar ela. Será que eu sou um cara tão ruim? Vocês pensaram errado de mim. Falaram muitas merdas, fizeram muitas coisas erradas pra realmente deixar assim. Mas eu acho que eu ainda, por pensar ainda que tem pessoas que ainda precisam de mim, e eu, pelo tanto que eu sou bacana, eu ainda não tentei pagar o mal com o mal. Mas hoje em dia, olha como é que o mundo tá ficando, olha o jeito que a família tá ficando. Vocês vão mesmo votar nesse inferno dessa esquerda na próxima eleição pra tá fudendo realmente quem precisa? Se for desse caso, desse modo, próxima eleição, quando você votar, já nem conversa. Só me cancela mesmo seu Facebook, WhatsApp da sua vida e nem tenta pelo menos conversar mais pra frente. Porque toda vez, até uma pessoa sair de um lugar lascado igual ali da porra do Glória pra pedir, ele não vai pedir pro Glória, ele vai pedir pra um bairro melhor, que seja Jardim Botânico ou no São Jorge. Então entenda que a sua melhoria de vida, você vai depender da pessoa que às vezes é mais capacitada que você. E você, às vezes, está deixando sua vida a desejar, está reclamando sua vida e está sentado no sofá esperando o mundo acabar. Em série, em um monte de coisa, né? Porque agora eu sou o coitado, porque eu terminei minha vida, porque ninguém me quer. Ah, é porque agora eu não dou conta. Mas às vezes você não tem uma porra de uma doença. E você está se vendo como um doente. Eu poderia ser sim. E às vezes eu queria até mais estar sentado, estar deitado. Olha quantas vezes eu fiquei lá em casa chorando e me perguntando por que eu tava tendo aquela vida, sendo que eu era um cara que produzia pra caramba, era um cara bacana demais, tava crescendo pra caramba. Sempre fui um cara, mas só que eu sempre queria ter as coisas quando eu tivesse alguém e quando eu realmente fosse um cara que poderia estar produzindo pra alguém. E hoje em dia eu acho que eu preciso só de mim. Hoje em dia eu sou mais feliz. Hoje em dia eu deito e me sinto bem do jeito que eu tô. Não, né? Por ter ficado difícil de lidar, não. Não, eu sou fácil de lidar. Mas só que, de novo, hoje em dia, que pessoa é aquela? Porque se você acidentar e cair de cama, vamos ver hoje. E você perde o carro porque a pessoa não dá conta de te ajudar com a prestação dele, ou por causa de uma casa, ou porque ela também não pode trabalhar em 2 serviços pra tentar te ajudar, já que ela tá morando na mesma casa. Não, porque pra que eu vou pagar a casa dele e o carro dele? Mas você às vezes tá morando lá dentro da casa do cara. Por isso que eu falo, é realmente abraçar os infernos do outro, porque já teve gente que machucou e eu já cuidei das pessoas. E quando eu acidentei e precisei mesmo mais do respaldo das pessoas, foi no dia que eu não tive as pessoas. Sério, pra um monte de coisa. E se preocupasse com mais coisa pra mim, pra realmente tá me incentivando, tá fazendo um curso, pra tá realmente tá melhorando minha vida com os passeios, alguma coisa. Porque quando eu tava bom, eu fazia um monte de coisa pras pessoas. E hoje em dia eu fico sentado esperando, às vezes até uma amizade chegar ali em casa pra trocar uma ideia, pra querer realmente um bem, pra querer realmente alguma coisa, e eu não tenho. Será que o errado sou eu de ficar correndo atrás de novo? Porque que eu tenho? Porque quando é jogo de luz que é que empresta, empresta. Quando é um monte de coisa minha que precisa, aí vem atrás. Quando é financeiro, também vem. Aí depois virar as costas pra mim como se eu fosse nada. Quis amizade de merda que eu arrumei também. Isso que eu percebo, são poucos mesmo. Porque às vezes a gente manda mensagem pra um monte de pessoa também, que às vezes nem na data do aniversário no Facebook quer mandar pra gente. E às vezes quando nós mandamos uma mensagenzinha meia bosta, ainda responde com a curtida bem simples. E mesmo assim tá cagando e andando se nós mandou mensagem pras pessoas, não. Mas quando era nova, dependeu muito da gente. Andou muito no meu carro, passeou muito comigo num monte de coisa. Agora me fala uma coisa, que dia que você me botou dentro do seu veículo e falou, hoje eu vou sair com o Marley porque ele não tá bem? E vou querer realmente proporcionar um dia bacana pra ele. Que seja um dia você pensar, porque que eu tenho a minha priorizo algumas amizades igual. Então um cara que eu conheço há pouco tempo ali, mas eu dou valor pra ele demais, não sei se muito pra ele. Por mais que nós tenhamos questão de diferença em algumas coisas, mas ainda valorizo demais ele. Porque ele é um cara que não pergunta, ele chega ali e faz. Ele chega ali e fala, ó, hoje eu vim aqui. Então onde é que eu sempre vou realmente priorizar a pessoa assim. Que tá disposta, tá pronta pra querer realmente ajudar ou querer fazer algo pra alguém também. Pensar nas pessoas, coisas que hoje em dia, quem tá junto 30, 40 anos, do que adianta ter parente viajando pra um monte de espaço, de cidade, de planeta aí,
e realmente às vezes não sentar com a família, às vezes, pra comer uma porra de uma carne no churrasco, no Natal, ou no Ano Novo, ou numa porra do aniversário. Só vai ver de novo numa porra quando morrer um parente. Aí pra isso sim serve, porque vai estar todo mundo em volta chorando. Ai, vem cá, saudade de vocês. Não, saudade do capeta. Porque pra mim então nem família vocês é não. Vocês deveriam realmente rever mais o conceito de vocês também. Porque toda hora só quer reclamar de quem tá produzindo, tá fazendo. Reclamar pra falar, pra todo mundo rever os conceitos. E vocês, tadinho, né? Tá dentro de uma bolha. Porque não pode falar nada porque é discurso de ódio, preconceito, opressor, é um monte de merda. Mas só que hoje em dia realmente vocês não tá vendo o inferno também que vocês estão fazendo na vida dos outros também não? Até por não fazer também? Porra, pensa bem, para um pouco, analisa o que tá acontecendo hoje em dia. Não é porque tá passando da terceira dimensão pra quinta dimensão e hoje em dia, porque mudou de dimensão o planeta, por isso que a gente tá vivendo essa vida assim. Não é não, é porque é muito imposto e as peças tá durando pouco. Então você tá tendo que trabalhar mais, quebrando mais o carro, você não tá produzindo, você não tá tendo tempo pra divertir, pra passear e pra conquistar coisas, porque você tá preso no universo, você tá só pagando coisas. Olha o tanto de imposto aí, fez um imposto só do passado, esse agora fez 26 impostos. E vocês estão lambendo o cara até agora e vai votar na porra do cara. Porque vocês é um bando de manipulado do cacete. Pô, vocês deveriam ter mais pensamento cognitivo pra pensar as porra das coisas. Fica um bando de gente aí até hoje em dia. E se eu falar esse trem, porque você pode ser incriminado ou um monte de coisa por falar a verdade, tá tendo a porra da televisão, eu tenho uns vídeos guardados aqui na porra do meu, quando vou falar alguma coisa sobre as pessoas que realmente vocês estão apoiando aí e votando essa bosta. E vocês estão pensando que isso aí não vai afetar ninguém. Fica vendo daqui pra frente. O que vai acontecer então? Porque a dívida não chegava nem a 6 trilhões. Chegou a 9,3. Ano que vem vai chegar a 10. Tá quase dobrando a dívida. Pra você isso é normal? Pra mim não é. Mas escuta quem quer. Apoia essa ideia também quem tem juízo. E faz sua vida também o que você quiser. Porque você é livre. Mas o mundo tá virando um inferno. Não é só porque a sua empresa tá ganhando. Porque 30 empresas tá fechando. E 30 empresas tá se lascando. E um monte de coisa tá acontecendo. Uai. Até a água lá tá sendo cobrada de novo pelo caminhão-pipo. Será que você é saudável? Quando você reclama lá do Nordeste que a sua vida tá uma bosta, porque você fez a merda de votar no seu político bosta, por que você sai daí e vem aqui pro Sul então? Você não vê nós saindo daqui e indo pra aí? Mas por que você sai daí e vem pra cá quando as coisas apertam? Porque você sabe que aqui produz, que tem dinheiro. Vem aqui, faz a grana, faz um monte de coisa, depois volta pra cidade de vocês. Pra talvez tomar uma pinga, sentar, reformar a casinha de vocês e depois voltar a vidinha de vocês. Pra ficar lá um tempão ainda parado, curtindo a vida, ao invés de ficar aqui, tentar um pouco evoluir. Quem dera eu, se eu tivesse mais realmente saúde e tivesse mais disposição para poder estar fazendo um monte de coisa que eu queria ter. E vocês têm isso hoje em dia, mas só que vocês não querem fazer. E eu queria ter isso aí que vocês têm. Eu hoje em dia, até para eu jogar uma bola, para eu fazer uma caminhada, para eu correr, para eu andar de bicicleta, eu não posso, dependendo das coisas, porque minha perna incha. Falta uma cirurgia ainda para fazer. Sou doido para fazer um monte de coisa e eu não tenho essas possibilidades. E você tem, porra. E olha o que você tá fazendo na sua vida. Vocês que tá sendo trouxa, não tá reavendo os conceitos, vocês parar pra pensar. Tanto que vocês veem aqui pra ser melhor um pouco como pessoa e pra vocês produzir também. O que adianta você chegar lá em cima? Porque é em atitudes. Do que adianta você ter 5 milhões em sua conta, morar numa mansão e às vezes sua mãe morar lá no meio da roça e você não ajudar ela? Você acha que vai pro céu? Você vai de skate pro inferno. Então bacana é quando realmente o dinheiro ser um propósito, porque mais pra frente qual que é o valor dele? Quando alguém estiver ainda acamado ou estiver doente, você estiver ali pra poder estar ajudando. Ou quando realmente muitas pessoas estiver apertado, estiver realmente necessitando por você, porque realmente elas trabalharam, fizeram delas, e você poder estar ali, pra nem que seja preocupar ou que seja estar ali pra... Não, mais pra frente minha conta vai estar realmente ainda podendo eu vou estar quitando a dívida, então mais pra frente, até fevereiro eu vou estar com meu nome mais livre, mas eu vou poder te ajudar só naquele mês. Por enquanto agora eu não posso, mas tá disposto a poder pelo menos tentar ajudar em alguma coisa. Vocês estão preocupados com as pessoas? Não, com vocês? Por que hoje em dia vocês bebem, estão usando esse tanto de vício? Porque é pelas coisas que vocês mesmos fizeram, vocês estão se arrependendo hoje em dia, aí vocês estão aumentando o vazio de si mesmo com essas químicas. Por isso que hoje em dia não é pessoas felizes, são pessoas depressivas, porque aí é o que você está, buscando, tentar buscar em si mesmo o vazio de si mesmo, que você está tentando achar isso nas pessoas e você não acha, porque cada um está com o seu vazio também. Então é tentar se completar na metade do vazio do outro, do que você não está vendo em você mesmo. Porra, filosofia, caralho. Mas é isso aí. Não adianta buscar nada em ninguém se você não estiver feliz, não for positivo, se você realmente não fizer oração e se você não querer realmente de verdade, mesmo que as pessoas fazendo mal pra você, mas querendo bem pra todo mundo.
Hoje em dia, eu tô tentando buscar mais praticar isso. Então pega essa visão, caralho. Cambada de Zé Buceta da porra. Tchau, obrigado. Quem não gostou, paciência. Quem gostou, audiência, né? Bobinho tá aqui sempre pra tentar conversar e pra tentar alegrar essa tarde de vocês. Se eu realmente não tô sendo sorriso mais pras pessoas, entendo até o porquê vocês não estão merecendo mais o meu sorriso. É porque muitas pessoas estão fazendo inferno mesmo na vida dos outros e vocês acham ser coisas normais. Hoje em dia eu tô jogando tudo na cara da sociedade, um monte de atrocidade tá acontecendo. Vocês querem que a gente fique sorrindo e ser só alegria? Pestagem de merda tá acontecendo? Não, temos que ser espinhos também. Se as pessoas realmente não estão andando, né, pelo jeito padrão bacana de ser, e hoje em dia estão burlando algumas coisas para tentar agregar valor mais fácil, para tentar afetar pessoas bacanas, tentando, né, estelionato, um monte de coisa, um monte de merda acontecendo aí. Você acha pra que eu tenho que ficar sorrindo pra vocês, véio? Olha o tanto de merda que vocês estão fazendo até com a família de vocês. Quem tá de fora vê. Esquenta não, é pelas suas atitudes mesmo, nós tá vendo todo dia. Por isso que eu falo, eu tenho até medo um dia de realmente sair da minha casa, porque do tanto que eu sou despreocupado com as coisas, deixar de voltar a ver minha família, até quando eu morava junto com a última pessoa, quando eu deixar minha família um pouco de lado. Porque eu tenho isso, mas eu não posso, porque tem um Deus que me ama demais, eu tenho uma segunda chance que Deus me deu realmente para eu produzir, para fazer. E se cada dia eu tentar ainda melhorar um pouquinho mais minha cabeça, mesmo que eu ainda tenha, né, que bater de frente com um monte de pessoa e bater de frente com a minha vida, mas é o que eu vou querer, ainda tentar ter foco e ter fé, para tentar produzir. Para que algum dia eu ainda saia desse inferno, né? De viver esse mundo catastrófico e esse apocalipse que está acontecendo hoje em dia. Porque um dia vocês também vão acordar. Vocês vão ver o tanto que é bacana realmente quando vocês querem sair mais de casa querendo vencer e não ficar dependendo da porra dos outros. Tá bom? Tchau, obrigado.